O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. Boa noite a todos. É um prazer estar em mais um Tela Entrevista, né? Eu sou Paulo Oliveira, presidente do Instituto Tela, e a ideia desse momento Tela Entrevista é a ideia de trazer pessoas que possam aportar em 3 áreas que nós nos preocupamos como Instituto. Primeiro, gente que tenha uma bagagem cristã, um cunho cristão, para entender a cosmovisão do negócio cristão, o empreendedor cristão, o empresário cristão, como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele enxerga o seu negócio. Esse conceito de negócio com missão, né, do Business as Mission, esse conceito de entender o papel do cristianismo nos valores, na maneira de fazer um negócio. Isso é muito, muito, muito importante, porque durante muito tempo o negócio estava atrelado aos valores. Recentemente, menos de 200 anos, eu diria até 100 anos, as empresas foram se tornando independentes de valores e tem esse tal do capitalismo selvagem, vem essa imagem de que negócio é ganhar dinheiro, negócio não é transformar o mundo. Mas nós estamos revitalizando esse conceito do cristianismo como um motor de fazer a criação do Senhor Deus funcionar. Então, o Tela traz pessoas que têm essa cosmovisão, como é o caso do Sandro. Também estamos aqui preocupados em trazer pessoas que nos deem orientações sobre a conjuntura, sobre aquilo que é o nosso panorama de mundo, de momento, entendermos para que lado vai a coisa. Então, trazer gente com experiência, trazer gente com resultado, trazer gente com traquejo. Eu não vou dizer cabelo branco aí, porque nesse quesito tem que ser barba branca, né, Sandro? E que possa dizer do que já viveu, né? Eu já vivi essa experiência e, olha, entendo assim. E a última coisa que é bem aplicada é falar sobre a gestão. Então, dentro da área dele, hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem especialidade com logística, entender como é que esse ramo está se desenvolvendo, quais são as oportunidades, como é que você que está nos assistindo aqui pode eventualmente ter uma ideia ou ter uma participação nesse ecossistema que envolva a área de transporte e logística do país. Então, juntar essas 3 coisas numa pessoa só, né? Alguém que seja do ramo, que entenda profundamente o que está fazendo, alguém que tenha uma visão, um entendimento dos horizontes, para onde vai indo a economia, o negócio e como conduzi-lo nesses mares turbulentos que a gente vive no mundo. E hoje nós temos esse privilégio aqui. O Sandro, além de tudo, é um amigo. Desde que eu conheci, eu vejo essa virtude dele em ter um interesse, um olhar para a coisa espiritual, para o reino de Deus, para os relacionamentos. E por isso eu vou fazer essas perguntas para frente aí. Hoje eu tenho o grande privilégio de poder fazer uma pergunta
que todo mundo me faz, que é como que você consegue ser pastor e trabalhar aí no mercado. Então, hoje eu posso fazer essa mesma pergunta para ele aí, como é que você mistura isso, né, de ser pastor de uma igreja, como a Igreja Batista da Lagoinha, tão forte, tão conhecida na sua atuação ministerial, tocando esse barco empresarial e com mais um negócio aqui, que aí é a azeitona da empada, né? Para alegria de alguns, tristeza de outros. O Sandro, ainda por cima, assumiu agora mais um encargo de ser o CEO do Cruzeiro Futebol Clube, né? Os mineiros em festa, ou os mineiros em tristeza, né? Os galos com uma dor, um galo na cabeça. Mas como é que é isso, né? Pegar um clube de futebol, que momento esse está acontecendo? Então, é um prazer, é um privilégio. A primeira parte que nós fazemos aqui é sempre dar 5 minutos para que o nosso entrevistado possa falar quem ele é, o que ele fez, como ele chegou ao lugar que chegou e como é que foi a trajetória que Deus usou para trazer essa posição de destaque aqui. Então, Sandro, você tem a palavra. Paulo, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. A amizade é recíproca, admiração também. Breno, um grande amigo, um abraço a você, toda a família aí em Málaga, na Espanha. Vendo aqui muitos outros amigos aí participando também. Boa noite a todos. Rapidamente falando um pouco sobre a minha vida, eu sou casado há 32 anos com a Kátia, temos 5 filhos, todos homens, já tenho 2 netos, né? Também 2 homens, netos, o Arthur, tem 2 anos agora, e o Gabriel, que nasceu há alguns meses, nasceu em maio, agora durante a pandemia. O meu filho mais velho, Lucas, é deputado federal pelo Partido Novo aqui em Minas Gerais. E a minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, né? Meu pai é um imigrante espanhol e gostava muito aí da Costa do Sol, viu, Breno? Onde você está, essa cidade maravilhosa aí, todo o litoral de Málaga. Ele veio para o Brasil com 18, 19 anos de idade, tinha um sonho de ser motorista de caminhão, Paulo. E assim ele começou a vida dele, como motorista de caminhão. Durante 3, 4 anos ele morou numa boleia de um caminhão, né? E sempre trabalhou muito, não é? Sempre foi muito intenso no seu trabalho. Meu pai não tinha o primário, mal sabia ler e escrever direito. E ele sempre, assim, herdei dele essa volumetria, né? Essa intensidade. Meu pai sempre foi um homem de muito trabalho, de muita amizade, de muitos relacionamentos, né? Um homem que tentava, dessa forma, promover aquilo que lhe faltava através das amizades sinceras, através do companheirismo, né? Da lealdade às pessoas. Eu me converti com 18 anos de idade, hoje eu tenho 55, ou seja, são mais de 30 anos, 35 anos de convertido. Eu, quando me converti, estava entrando na faculdade, no primeiro semestre, eu me formei aqui pela UFMG, em Minas Gerais, em Economia, depois fiz uma pós-graduação, e eu cheguei para o meu pai, tem um episódio interessante, né, da minha vida. Cheguei para o meu pai ali com meus 18 anos, entrando na faculdade, meu primeiro semestre na faculdade. Eu disse assim: pai, eu resolvi não fazer faculdade mais. Eu vou me tornar um missionário, me converti, porque Jesus está voltando. Eu não tenho 4 anos de tempo para gastar numa faculdade. Jesus está voltando aí a qualquer momento, então eu vou pregar o evangelho. Eu, aqui em Belo Horizonte, participava de uma missão evangélica muito próxima da Jocum, que era o Ágape, né? E lá eu me converti. E a mensagem era essa: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o meu pai, assim, com os olhos lacrimejando, né, ele me disse: olha, filho, eu não tenho nem o primário, você sabe que eu mal sei ler e escrever, e o que eu posso te dar é uma faculdade. Você vai me dar um presente, eu quero a sua faculdade, quero o seu diploma. O dia que você me entregar o seu diploma nas minhas mãos, você faça da sua vida o que você quiser. Vá
ser missionário, vá cuidar da igreja, não precisa nem trabalhar comigo, mas eu gostaria muito que você me desse isso de presente. Meio sem vontade, meio contrariado pelo amor que eu tinha ao meu pai e por essa relação tão gostosa que a gente sempre desfrutou, eu falei, tá bom, pai, vou me formar. Mas fique o senhor sabendo que eu não vou seguir na vida empresarial, não. Eu vou ser missionário. E os 4 anos que se passaram, né, e depois alguns outros, eu entendi que eu poderia ser um missionário no mundo corporativo. E essa é um pouco do início da minha história, viu, Paulo? Vai me sinalizando aí do tempo aí para a gente não... Tá ótimo. Já tem um monte de pergunta aqui. Essa é um pouco do início da minha história, da minha carreira, que acompanhando meu pai, né, na Transpes, uma empresa de transporte rodoviário de carga, e a gente cresceu muito, aquele caminhãozinho se multiplicou, né, pela bênção de Deus, única e exclusivamente pelo favor de Deus, pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu já percebi que você tem já um assunto que eu acho muito, muito importante para todo cristão entender, né? Que é como você chega na vocação que Deus te deu, né? Eu sempre falo aqui no pessoal do Tela aqui, que vocação é uma palavra que quer dizer chamado, né? Vocatio. E chamado é uma voz que você ouve, e não alguma coisa que você tem dentro, né? As pessoas costumam entender a sua vocação como aquilo que você gosta, né? E não aquilo que você ouve. Há uma profunda diferença. E a gente vai transicionando, né? Ao longo da vida, o tempo vai passando, a gente vai achando... Eu também tive minha fase que eu já quis ser motorista de caminhão, que nem seu pai. Aí depois eu evoluí, eu queria ser motorista de ônibus. Aquele ônibus da Cometa aqui em São Paulo, que vocês conhecem a Cometa, né? O presidente da Cometa é meu amigo, viu? Se você quiser dirigir um ônibus aí, me fale que eu... Fernando Guimarães, pessoa sensacional. Lembra do dinossauro, né? Aquele ônibus, aquilo parecia um foguete, né? Então, para uma criança olhar aquilo, esse homem deve ser o dono do mundo, né? Sentar naquele lugar e dirigir aquele monstro todo. Então, você vai tendo expectativas e, sem querer nenhum caso menosprezar o desejo de ser motorista, mas quando você vai crescendo, você vê que você vai dirigindo outras coisas, né? E que tudo é direção, né? Tudo é ter a mão para poder manejar situações e evitar os problemas de percurso, né? Então, assim, vou dividir aqui em 3 grandes grupos nossas perguntas, né? Começar primeiro nesse lado mais empresarial mesmo, né? Você falou que você fez a faculdade para agradar o seu pai, mas depois foi se envolvendo no negócio, na empresa, eventualmente tornou-se o CEO da Transpes, né? Como é que foi a sua formação para a logística mesmo? Você é autodidata nisso? Você foi aprendendo fazendo? Teve alguma coisa que você estudou na área específica para poder fazer esse negócio? O Paulo, foi um pouco dos dois, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, como eu disse, eu tinha 17 para 18 anos de idade e não tinha outra opção, né? Naquele tempo, a opção era trabalhar com o pai se a gente quisesse uma mesada, quisesse comprar um carro, dar continuidade no trabalho da família. Então, eu quando comecei a faculdade, eu estava entre 2 cursos, né? Entre fazer a economia, entre fazer engenharia mecânica, aprendia muito na prática, no dia a dia. Depois eu entendi que eu tinha mais um viés assim de gestão, eu tinha mais um viés de modelo de relação com as pessoas, né? Não tinha tanto esse amor, sabe? Eu sempre me deixei ser muito guiado assim por aquilo que me enchia os olhos, me enchia o coração, me fazia brilhar os olhos, sabe, Paulo? Em muitas ocasiões, as decisões que eu tomei na minha vida foram exatamente essas, foram baseadas pelo amor que eu sentia às pessoas, ao negócio que eu estava envolvido e no negócio especificamente de transporte, eu sempre tive um amor muito grande, né? Um amor que nós escutamos aqui um pouco do Góes dizendo aqui mais cedo, né? Encontrar o propósito.
na vida das pessoas, né? A apresentação anterior aqui, e eu acho que era um pouco disso, né? Eu sempre carreguei, durante muitos anos comigo, um dilema enorme, porque muito envolvido na igreja. Em 96 eu fui ordenado pastor, quando voltei dos Estados Unidos, né? Depois de um curso lá de teologia, e a pergunta que eu mais ouvia rotineiramente era assim: quando você vai se tornar um pastor de verdade? E essa pergunta de quando se tornar um pastor de verdade, ela estava subentendida o seguinte: quando você vai parar de trabalhar nos seus negócios e vai viver a vida da igreja 24 horas por dia. Eu confesso para você que essa pergunta eu levei ela muitas vezes para o meu travesseiro, sabe? Meu travesseiro é um grande conselheiro. Eu acho que todo mundo deve levar seus questionamentos para o seu travesseiro. Eu falo assim: poxa Deus, eu gosto tanto do meu trabalho, eu tenho no meu trabalho a oportunidade de conversar com tanta gente, de conhecer a vida de tanta gente, de evangelizar tantas pessoas. Será que não tem como associar essas duas questões, de ser um pastor na igreja e no tempo que eu me dedicar à igreja, eu estar lá servindo a igreja, mas também ser um empresário, um diretor, um CEO, um executivo, e no mundo corporativo levar a tua palavra? Ou seja, essa foi uma pergunta que constantemente eu levava comigo, sabe, em oração a Deus, até que quando a gente faz a leitura de hoje, né, onde eu tenho 55 anos de idade, olhando para o passado, parece que foi fácil, mas não foi, né? Em muitas ocasiões eu falo: vou largar tudo, agora vou ser só pastor, ou vou largar o pastorado e agora vou ser só empresário, até que eu percebi a beleza da dupla funcionalidade, né? Ou seja, todos nós na vida podemos ser multifuncionais. Nós não precisamos ter uma função só, né? Ou um chapéu só, né? Nós podemos ter várias funcionalidades e fazê-las todas com excelência, e fazê-las todas de forma bem feita, e utilizar aquilo que Deus tem nos dado, os relacionamentos que Deus tem nos dado, né? 3 semanas agora eu tive com o ministro Tarcísio, que é um dos nossos, eu considero um dos principais ministros do governo Bolsonaro, e numa conversa muito boa, sabe? A gente nós já estivemos juntos em algumas ocasiões, conversando da vida, conversando da família, ele brincando, né? Falou: poxa, Sandro, você tem 5 filhos, e ele falando um pouco da família dele e tudo mais. Ou seja, não fosse dessa forma, muitas portas que hoje se abrem para mim no mundo corporativo, empresarial e até político, eu não teria a oportunidade de testemunhar do Evangelho, né? Então, eu hoje diria que eu sou um missionário, né? Aquele anelo da minha alma lá, quando eu tinha 18 anos atrás, que eu falei para meu pai, se transformou em realidade, mas só que Deus tinha preparado um outro campo missionário para mim. Não era aquele campo missionário que eu imaginava ter, né? Era um mundo... era ser um missionário no mundo corporativo. Fantástico, fantástico. Esse aqui é um excelente gancho, uma coisa que eu ia te perguntar aqui, que, como eu disse, me perguntam muito também, e eu queria ouvir a sua resposta nisso, né? Essa questão do bivocacional, né? Como se isso existisse, né? Então, eu sempre entendi e ouvi as pessoas, quando falam de missões, dizer que você pode participar de missões de 3 maneiras. Você pode participar orando, você pode participar contribuindo e você pode participar indo. E, obviamente, isso é verdade. Só que dá a impressão de que, se eu estiver orando, eu não preciso dar dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu não preciso ir. E pior ainda, se eu for, eu não preciso orar, né? Então... Como se fossem excludentes, né, Paulo? Como se essas opções fossem excludentes. E você está aí exercitando isso, né? Quer dizer, por que não eu não sou um missionário sentado na cadeira do presidente, do CEO de uma empresa, né? E entendendo a empresa como negócio. E aí, então, mais ainda, e essa minha pergunta é um pouquinho provocativa, eu confesso, porque tem um negócio que eu sou cristão e uso a alavanca para o cristianismo. Você foi
eleito 2 anos seguidos aí, tanto pela Você S.A. quanto pela Forbes, como o CEO mais querido e a Transpes o melhor lugar para se trabalhar aí no Brasil. Ou seja, você tem você é pastor dos seus colaboradores aí. Então, é uma função dentro da igreja, dentro da empresa. Mas como é que é esse negócio de algumas pessoas têm esse chamado de estar no negócio, de fazer ele crescer, de multiplicar e realmente investir para o reino, e há pessoas que vão usar um negócio só como um gancho para fazer a pregação, né? Então, eu tenho um amigo que também chama Sandro, né, e é missionário, e ele foi para o Afeganistão. E aí, lá no Afeganistão, a estratégia foi abrir uma pizzaria, abrir uma escola de inglês, então abrir coisas que eram negócios que as pessoas lá em Cabul precisavam. E aquilo é uma maneira. Então, o negócio, claro, tem que ficar de pé, mas ele não está lá para fazer uma rede de pizzarias e ser a nova Pizza Hut do mundo. Ele está lá para pregar o evangelho. Então, como é que é essa tensão aí entre ser o gestor de um negócio que tem um aspecto missional dentro dele, mas também olhar a missão pura, que é, sei lá, o pastor que prega aquilo que as pessoas falaram, né? Quando você vai parar de trabalhar e vai começar a anunciar o evangelho, né? Como é que você vive essa tensão aí? Primeiro, Paulo, eu tenho para mim que somos únicos diante de Deus, que cada um Deus chamou de uma forma, que Deus capacitou de uma forma e que Deus constrói um propósito e uma missão nas nossas vidas, né? E eu acho que a gente precisa aprender muito a respeitar isso dentro da identidade de cada pessoa. Aqui em Belo Horizonte tem um amigo sensacional, um irmão nosso, que é o João Leite. Ele foi goleiro do Atlético por muitos anos e foi, por isso, muitas vezes taxado como herege, não é taxado como alguém que abandonava a fé. Ele jogou lá nos anos 80 com pessoas que até criticavam o envolvimento dos crentes no futebol e assistir futebol na televisão e tudo mais. E ele foi um dos fundadores do Atletas de Cristo, uma organização para-eclesiástica que ainda continua alcançando atletas no Brasil e no mundo todo. Eu acho que, por sermos únicos, a nossa beleza está em descobrir essa identidade, né? Eu descobri essa identidade e eu hoje tramito muito bem nesses dois universos. Eu ousaria dizer que nós não somos bivocacionais, nós podemos ser polivocacionais, né? Nós podemos tramitar em várias esferas que Deus nos permita entrar, que Ele é quem abre as portas, Ele é quem nos dá graça diante dos homens, né? Ele que nos abre os caminhos, né? Agora, qual é o segredo para isso? O segredo para isso é você ter uma boa equipe, né? Nós não conseguimos fazer tudo em todos os lugares. Seria uma ilusão, seria uma pretensão, seria um excesso de individualismo, achar que um pastor faz tudo na igreja ou que um CEO faz tudo no negócio, né? Eu acho que todos nós temos iguais as 24 horas do dia para viver. Nós temos que ter uma boa agenda, nós temos que ter uma boa sintonia, nós temos que ter uma boa equipe, uma boa delegação de responsabilidades e de autoridade sobre a nossa equipe, e Jesus nos ensina isso, né? Não fosse assim, ele não teria os 12 discípulos, e por várias ocasiões Jesus ficou e falou assim: vão vocês vão lá, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos. E os discípulos, ou os 12 ou 70, em ocasiões diversas na Bíblia, voltam cheios de regozijo, cheios de alegria, fazendo a missão de Jesus, né? Então, a cooperação e a construção de uma boa equipe, ela é fundamental em qualquer atividade, em qualquer negócio. Aproveitando o gancho do que você falou de equipe aí, você tem algumas histórias fantásticas sobre a sua relação com a equipe, né? Com as pessoas da Transpes, né? Como que os colaboradores te enxergam e por que eles escolheram você como o melhor CEO e a Transpes como a melhor empresa para se trabalhar, né? Então, conta aqui um pouco dessa experiência de você se relacionar com as pessoas, ter esse lado humano,
de não enxergar essa dicotomia capital-trabalho, né? Mas entender que é realmente uma equipe, é um time que tem que andar junto, né? Nós temos uma máxima na Transpes que respeito do porteiro ao presidente, né? As pessoas precisam ser respeitadas não pela caixinha do organograma que elas ocupam, e sim pelas pessoas que elas são. Então, a Transpes é conhecida nacionalmente pela sua chamada gestão humanizada, a nossa proximidade, o nosso cuidado, o nosso respeito pelas pessoas. Você sabe que na nossa economia, não é, e na nossa classificação profissional, os motoristas carreteiros, chamados motoristas de caminhão, eles são extremamente fragilizados na nossa sociedade, não é? E essa é a nossa principal mão de obra. Nós temos mais de 2.500 motoristas no Brasil todo, dirigem caminhões que viajam pelas estradas. Nós já há muito tempo identificamos essa baixa autoestima que os motoristas carregam. Às vezes, na sua família, e é um público essencialmente e principalmente masculino, apesar de hoje também existirem muitas mulheres que se ocupam dessa profissão, nós começamos a construir programas, Paulo, para resgatar e para valorizar esse profissional, para que ele pudesse se enxergar de uma outra forma, para que ele pudesse se valorizar como profissional que ele é, como importância econômica e social que ele tem para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um país do modal rodoviário, quase 70% de tudo que se produz, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente usa, de tudo que está na nossa casa, é transportado por caminhão. Esse é o nosso modal, essa é a nossa realidade. Isso não vai mudar tão cedo, não é? Grandes massas e grandes volumes que são transportados por outro modal, que é o ferroviário, o nosso agronegócio, o nosso minério. Bom, esse é outro assunto. E um dos nossos principais programas que fizemos e de maior reconhecimento e premiação nacional e internacional é o programa de acolhimento. Ou seja, nós começamos a mostrar para a família do motorista, para a esposa e para os filhos, o que o pai, o que o esposo, o que o filho, o que o noivo, o que o namorado faz nas estradas e qual que é a importância dele. Então, nós temos, por exemplo, na Transpes, o Dia das Crianças, né, que vem agora em outubro. A gente vai fazer de uma forma diferente, virtual, por causa da pandemia, do lockdown e dos protocolos de segurança. Mas já por mais de 15 anos a gente faz o Dia da Criança dentro da Transpes. A gente leva os filhos dos nossos motoristas com menos de 12 anos de idade para conhecer a Transpes. E eles vão lá dentro e eles desfrutam daquele ambiente que o pai trabalha, e lá tem tudo que criança gosta, tem pirulito, tem brigadeiro, tem palhaço, tem mágica, tem algodão doce e tem o caminhão. E as crianças fazem assim fila para andar no caminhão. E aí elas andam no caminhão e o instrutor, o motorista fala assim: você sabia que esse caminhão ele é forte, igual o Homem de Ferro, que ele é capaz de fazer isso, que ele é capaz aqui. Numa linguagem infantil, fala para a criança que aquela máquina é uma máquina sensacional. E é mesmo, poxa, um caminhão é uma coisa, não é qualquer pessoa que dirige um caminhão, não é qualquer pessoa que tem uma carteira mesmo que está aqui nos assistindo. Falei, seu pai que dirige esse caminhão, né? É o seu tio que dirige esse caminhão, é o seu, enfim, né? Busca o vínculo dessa criança com aquele caminhão. E aquela criança fica encantada com aquilo. Falei, pai, e tira uma foto dela na boleia do caminhão, dirigindo o caminhão. Falei, pai, eu fui lá na Transpes, eu dirigi, e eu vi o caminhão que você dirige, pai. Poxa vida, como você consegue dirigir uma máquina tão potente daquela? E eu conto isso, né, Paulo, que várias e várias vezes eu vejo motoristas vindo conversar comigo com lágrimas nos olhos, falando assim: muito obrigado, porque o meu filho hoje sabe o que eu faço. Ou seja, uma ação de dignificação, de trazer dignidade, de trazer uma melhor autoestima para
para as pessoas, né? Para a pessoa se sentir valorizada na sua atividade profissional. Eu acho que isso é desenvolver o nosso propósito como empreendedores. Não existe uma função que seja menor do que outra. Existe uma função que pode ser mais bem remunerada do que outra, mas todas as funções, elas são igualmente respeitosas e necessárias dentro de uma organização. Tremendo, tremendo. Esse olhar, né, de perceber como que você traz dignidade para toda a situação, sem com isso ter que nivelar as pessoas como se elas fossem absolutamente iguais, né? Eu ainda esse dia estava me lendo de novo a carta de Paulo a Filemon, né? E aí essa história de Onésimo, Filemon, um escravo, seu senhor, as tensões dos relacionamentos, e o conselho de Paulo dizendo, trata bem ele, mas ele não está falando de cartreoforria, né? E olha que estamos falando de escravidão, um negócio muito, muito mais forte do que as relações CLTs aqui que nós podemos ter no Brasil, nas cadeias sociais. Mas o olhar de que é um próximo, de que é um irmão, de que é um igual, né? E aí, essa pergunta que eu queria fazer, porque eu sei que você tem uma história bonita nesse aspecto. Uns livros que eu lembro que me impactou muito quando eu era adolescente para jovem que eu li, né? E eu não sou tão velho assim, né? Ele já existia há muito tempo quando eu li. Era Em Teus Passos, o que Faria Jesus, né? Que até hoje é uma pulseirinha que muitos americanos levam, né? Com a sigla em inglês de Em Teus Passos, o que Faria Jesus. Que essa pergunta, Jesus estivesse aqui, como é que ele agiria, né? Qual que é a decisão que ele tomaria? Como que ele reagiria trabalhando onde eu trabalho, estudando onde eu estudo, morando onde eu moro? Quais são as tensões que existem fora da igreja, né? E você participou de uma experiência parecida de, assim, ser o empregador no meio dos empregados, né? De fazer aquele programa de estar oculto, o chefe oculto ali que ninguém sabe, e as pessoas que te tratam diferente porque você é o chefe, vão te tratar igual porque você é um igual, e nessa hora você começa a descobrir os relacionamentos, né? Conta um pouco dessa experiência aí, o que você aprendeu com ela. Então, na verdade, isso aconteceu em 2016, né? Em 2016, nós desenvolvemos um programa na Transpes, foi o ápice da crise naquele momento no Brasil, né? A gente passava com uma recessão enorme e nós demitimos assim centenas de funcionários, fechamos várias das nossas filiais e escritórios no Brasil, e a gente percebeu que o clima organizacional ele baixou assim drasticamente, sabe? O entusiasmo, a alegria, a felicidade das pessoas baixava rapidamente. Eu acho que uma coisa importantíssima em todo negócio, em toda empresa, é você saber medir o clima organizacional das pessoas envolvidas naquele negócio. E aí nós, então, lançamos o Programa dos Sonhos. Em 2016, a Transpes iria completar 50 anos. Ela foi fundada em 66. E aí nós lançamos um programa seguinte, olha, você nos ajudou a chegar até aqui, aos 50 anos, a construir o nosso sonho. E nós agora queremos construir o seu sonho. E aí nós abrimos as nossas caixas de e-mail, né, do nosso RH, da nossa turma toda, desse programa acolhimento que a gente tem, que nessa época a gente já tinha recebido e conversado com mais de 4.000 pessoas, familiares dos funcionários, né? Começamos a receber todo tipo de sonho que você pode pensar e imaginar. E foi nessa época que voltava para o Brasil a segunda edição do Chefe Secreto, Undercover Boss, do Max Hering, né? E aí ele nos procurou na Transpes, dizendo assim, poxa, eu quero voltar com esse quadro para o Brasil. Ele já tinha tido a primeira temporada desse quadro, Chefe Secreto, e eu estou entendendo muito o propósito aqui da Transpes, estou entendendo muito essa construção desse programa, dos sonhos, e queríamos fazer alguma coisa junto. Então, nós começamos a desenhar aquilo, né? Eu não fui o ator do Undercover Boss, porque eu tenho quase 2 metros de altura, né? Então, todo tipo de maquiagem que me fazia, todo tipo de tentativa de criar um personagem em cima de mim acabava não dando certo, mas a minha irmã foi essa pessoa, e ela criou um personagem que se chamava Vitória, né? E ela
participou. Quem tiver querendo ver mais um pouco como foi, nós fomos ao Fantástico por 2 domingos e foi literalmente fantástico, né? A projeção que deu aos nossos programas, a esse modelo de gestão humanizada com os funcionários, a essa relação com as pessoas muito próxima, o que a pessoa queria, o que a pessoa não queria. Contando para você aqui um dos sonhos que se transformou em realidade. A minha irmã foi para a nossa filial de São Paulo e lá ela conversava com um dos nossos borracheiros na filial de São Paulo. E o sonho dele era ir à praia com a família. E aqui, isso a Globo não mostrou, mas eu falo para vocês, esse rapaz, esse homem, né? Ele era completamente marginalizado pela sua família, ele tinha um problema com dependência química, ele veio trabalhar na Transpes, nós colocamos ele numa clínica de reabilitação, ele se reabilitou completamente, ele abandonou a dependência química, ele queria de todo jeito tentar restabelecer os vínculos familiares com os filhos deles que estavam na adolescência, com a esposa que tinha largado ele, né? Então ele queria dar de presente para os filhos dele uma ida à praia, que ele sempre, por uma questão dele, da família e tudo mais, sempre falava que ia levar os filhos dele à praia e nunca tinha levado. Então, se você procurar lá no YouTube, tem ele, a gente alugando uma van e tudo mais, e pegando os filhos dele e alguns outros amigos, e eles indo para o Guarujá, e passando sexta, sábado, domingo no Guarujá, né? E como é que foi a relação com os filhos dele, como é que eles se perdoaram, eles restabeleceram a comunicação, e esse rapaz se converteu, e os filhos dele se converteram, né? E ele hoje está assim completamente restabelecido, ele continua trabalhando conosco, e ele tem assim um testemunho lindíssimo de como Jesus, através do trabalho dele, entrou na vida dele e foi completamente restabelecido o núcleo familiar dele, e foi um dos episódios, né? Foi que a Globo mostra como sonho e tudo mais, a história desse homem aí de São Paulo, desse funcionário nosso. Que tremendo, hein? Você, olha só, eu não vou perder essa oportunidade, né? Porque um mineiro realizar o sonho de um paulista ir para a praia, hein? Que coisa, hein? Aqui a gente não tem praia, né, Paulo? Então a gente tem que correr aí para o Rio, para São Paulo. Esse sonho você conhece, né? Para o Espírito Santo. Como é que é esse aspecto de evangelizar dentro da empresa, né? Da influência de você transformar uma pessoa em um cristão e trazer para Jesus, né? Dele entender, porque esse é o aspecto missionário, né? Você tem aquele grupo lá e eles entenderem que, além das relações de trabalho, existe uma relação espiritual e que Deus pode ser o Deus da vida deles também, né? Você acabou de contar essa experiência aí. Como é que é? Ô, Paulo, eu dei muita cabeçada nisso, sabe? Errei demais. Porque eu queria transformar a Transpes numa igreja. E quando eu me converti, né, e com 18 anos, trabalhando com meu pai, eu queria que... Aí eu colocava os bancos na Transpes assim, e falava, hoje nós vamos ter um culto aqui na Transpes, né? E o padrão igreja, eu queria estabelecê-lo na Transpes, né? E a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus a vida nos permite isso. A gente sempre tem que estar aberto para aprendizagem. E eu dei muita cabeçada, né? E errei demais e muitas falhas, né? Porque eu entendi que um negócio é um negócio e a igreja é uma igreja. Mas a gente pode evangelizar com outras técnicas, com outras ferramentas, de outra forma, né? Fazendo com que... eu queria criar células dentro da Transpes. Então, tinha células na igreja, falando, não, agora nós vamos ter célula de estudo bíblico. Eu me lembro que meu pai um dia chegou para mim e falou assim, olha, se todo mundo ficar lendo a Bíblia aqui como está lendo a Bíblia, é melhor a gente fechar a Transpes, porque ninguém vai trabalhar. Eu mando o motorista aí fazer o serviço dele, ele fala que agora ele não pode porque está lendo a Bíblia, que foi você que mandou ele ler a Bíblia, entendeu? Então, ou seja, agora está no momento da oração, agora está no momento disso, daquilo, outro. Ou nós vamos trabalhar ou nós vamos ser uma igreja, né? Na cabeça do meu pai, e ele não estava errado. E eu também estava querendo fazer aquilo que eu achava que era certo, ou seja, mas eu acho que
eu errei e Deus foi trabalhando comigo nisso para que eu pudesse desenvolver de uma forma criativa e inovadora princípios do Evangelho dentro de uma organização. Os princípios divinos, os princípios celestiais, né? Eles estão acima de um modelo, eles estão acima de um padrão, eles estão acima de uma metodologia que a gente, às vezes, quer levar de dentro da nossa igreja e implantar aquilo à força dentro do negócio. Eu acho que a gente tem que buscar, como eu disse, né, através da criatividade, através da inovação, através da unção do Espírito Santo, modelos, ferramentas e propostas para que as coisas sejam mais facilmente palatáveis dentro de uma organização. Você fazer dentro de uma organização, por exemplo, vamos fazer aqui um culto, quem vai no culto? Os crentes, né? Vamos fazer aqui uma reunião de oração, quem vai na reunião de oração? Os crentes, né? E na Transpes tem muito crente, mas na Transpes também tem muito ateu, na Transpes também tem espírita, na Transpes tem público LGBT. E eu aprendi a lidar com isso tudo. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é assim: poxa, vocês na Transpes só contratam crentes? Eu falei, não, existe um mandato cultural que Deus nos dá lá no livro de Gênesis. Nós contratamos para trabalhar os melhores profissionais. E se você é melhor profissional, independente da sua religião, você vai ser admitido na Transpes. Seja mecânico, seja borracheiro, seja eletricista, seja motorista, qual seja a sua opção de gênero, qual seja a sua opção de sexualidade. Outro dia, tempos desses, o público, alguns homossexuais, né, um grupo, falou assim: será que o santo poderia ter uma reunião conosco? Já faz algum tempo isso aí, não é de agora. Eu falei, perfeitamente. Falei, nós queríamos conversar com você, sabemos que você é pastor, sabemos que você é evangélico, sabemos dos princípios, sabemos dos valores, mas nós queremos ter mais clareza na política da Transpes em relação ao público LGBT. Nós não queremos ser discriminados aqui dentro. O Paulo, foi um papo sensacional, sensacional. Tanto é que desse papo, eu já te falei, né, que eu participo hoje de um dos grupos CEOs do Brasil, que chama CEO Legacy, promovido pela Fundação Dom Cabral, e uma das pautas desse grupo de CEOs de grandes empresas do Brasil é promover o público LGBT dentro do mundo corporativo, fazendo com que eles possam ser respeitados, fazendo com que eles possam ser valorizados, fazendo com que eles possam ganhar salários compatíveis com as suas carreiras, com seu nível acadêmico e tudo mais, né? E, através da relação com esse público, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sabia que esse cara é um pastor e ele está aqui falando, eu já tive palestras para público LGBT, e se a gente chegar lá com a cabeça formatada de igreja, a gente começa a expulsar os demônios todos, a gente começa a repreender todo mundo, a gente começa a falar que está tudo errado. Mas, poxa, Deus ama esse público. E esse público são profissionais, sabe? Eles fazem, às vezes, com esmero, com excelência, com grande nível de profissionalismo, aquilo que eles são chamados para fazer, né? E eles não podem se sentir restrito ou menosprezado dentro do mundo corporativo em que eles estão, né? A igreja é a igreja, o negócio é o negócio. Então, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de método, nós precisamos de criatividade para alcançar esse público. Senão, nós vamos transformar os nossos negócios e o nosso empreendimento numa mini-igreja. E aí nós vamos afugentar todos aqueles que não são crentes, que não professam a nossa fé. E aí nós vamos perder o nosso campo missionário, né? Tremendas considerações, hein? Eu acho que esse é o grande desafio da igreja, né? Ela ser igreja no meio da sociedade, não pesque os filhos do mundo, mas que os livres do mal, né? E a igreja hoje tem uma tendência de querer ser sal no saleiro, né? Então, exatamente. Saleiro, aí fica insuportável. Esse peso, aliás, eu acho maravilhoso o Tela por causa disso, porque é a vida prática, né? Então, cada uma dessas telinhas aí que você está olhando
é uma pessoa que está pensando num negócio, está pensando numa profissão, está pensando no seu posicionamento, e é muito fácil ouvir a historinha higienizada do sucesso, né? Olha, eu fiz, Deus falou, a porta abriu, e como se a vida fosse assim tranquila, né? Agora, quando você vê a realidade das coisas, as decisões que tem que tomar, né? Os tombos que você leva a poder aprender, eu acho isso muito, muito precioso, né? E é o que o Tela pode oferecer também aqui, né? Posso te dizer que eu já errei ao contrário também, né? Porque eu venho do mercado financeiro e eu fui transformar a minha igreja num banco. Deu muito errado, deu muito errado. Então a gente pegou lá, falou, vamos fazer o seguinte, ó, 30% da receita nós vamos ajudar as pessoas, empresta o dinheiro aí. Dá para quem precisa, vamos fazer um BNDES evangélico aqui. Então, dá o dinheiro para o pessoal, investe em empreendedorismo, em negócio. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que igreja não foi feita para cobrar, né? Então, duas coisas horrorosas aconteceram. As pessoas não tinham gestão, não sabiam como ganhar o dinheiro, então todo mundo queria o dinheiro, mas ninguém conseguia realmente fazer e produzir. E aí, então, quando a pessoa não conseguia pagar, ele saía da igreja, porque ele tinha vergonha de ficar lá no lugar devendo. Então, eu descobri que se eu sou pastor e vê um cara precisando de ajuda, eu oro por ele, Deus abençoe, acontece um milagre, ele volta e traz o dízimo. Se eu empresto o dinheiro, ele sai embora com o dinheiro, eu perco o dizimista e a pessoa. Então, igreja, empresa, né? Lugar de misericórdia, né? Eu tenho que dar o dinheiro a fundo perdido e a empresa tem que fazer produzir, né? O que você colocou aí, eu acho fantástico, né? Eu falo com o pessoal e sempre dou palestras, principalmente aos novos funcionários, né? Pessoas que estão vindo trabalhar na Transpes, e a gente tem um processo admissional muito interessante, onde a gente dá um banho de valores, de cultura, de visão, de propósito do negócio, o que é a Transpes, como é que ela começou. Cada vez menos, né, Paulo, as pessoas trabalham pela remuneração que ganham. Né? Cada vez menos na nossa sociedade, a geração X, a geração milênio, não trabalha pelo contra-cheque, trabalha pelo propósito, trabalha por algo maior, trabalha por uma realização maior. E eu falo para eles, olha, aqui dentro da Transpes, eu não sou pastor de ninguém. Não me chame de pastor. Aqui eu fui até janeiro, né, quando eu saí, agora sou presidente do conselho, aqui eu sou o CEO da empresa. Porque você sabe como é que é, as pessoas querem se aproximar de você, as pessoas querem dizer para os outros, falar, olha, eu sou amigo do pastor, sou da igreja do pastor, como se isso fosse trazer para elas, né, alguma benesse, alguma facilidade, alguma prerrogativa que os outros não teriam por não ser da minha igreja ou por não professar a minha fé, né? E aí eu acho que as pessoas ficam mais pacificadas, mais tranquilas nesse tema, porque elas entendem essa questão do mandato cultural. Como profissional que nós somos, nós precisamos entregar aquilo que a nossa empresa precisa que seja entregue. E se nós entregarmos mais, melhor ainda, porque nós vamos superar as nossas metas, superar aquilo que é a expectativa a nosso respeito, né? Eu já empreguei muita gente porque era irmão da igreja, já empreguei muita gente porque porque estava precisando de trabalho, já empreguei muita gente porque estava num momento difícil da vida. E foram as cabeçadas que a gente já deu lá atrás e já aprendeu que isso não dá certo, né? Tem que existir um mandato cultural de excelência nas pessoas e não uma questão de alinhamento de fé e de espiritualidade, né? Perfeito. Agora, pergunta que também me fazem, essa pergunta é complicada mesmo aí, não quero te colocar em palpos de aranha, mas é bom ouvir a tua resposta. Olha lá, hein, Paulo? Você é meu amigo. Porque a gente sabe que empresa, negócio, né? Igreja. Tem muito crente que acha que a bênção é trabalhar num lugar, num emprego que te pague muito e que cobre pouco. Ou seja, bênção é ele ter um salário alto e nenhuma satisfação para dar para ninguém, assim ele pode dar o tempo para Deus. Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Se você está trabalhando num lugar que te remunera muito e te cobra pouco, das duas, uma, ou eles vão descobrir e vão te despedir, ou a empresa vai quebrar, porque não tem negócio que consiga subsistir assim.
Agora, do outro lado da história, você como empresário, você está ganhando dinheiro. E qual que é a responsabilidade social, a responsabilidade cristã? Qual que é a questão da mordomia financeira com você estar na outra ponta? Porque é também assim, eu concordo plenamente, o cara está lá para trabalhar, para produzir, e você está ali para fazer o capital remunerar. E ganhou dinheiro, e agora o quê? Né? Como é que é essa questão de investir no reino? Como é que é a questão da mordomia financeira? Como é que é a questão da filantropia? Que hoje é um grande assunto aí no mundo corporativo. Né? E o Brasil, com essa crise, o mundo, né, com a pandemia, descobriram que nós temos... Não é o Estado só que tem que cuidar das pessoas, nós temos que cuidar das pessoas, né? Como é que é esse mandato da empresa? Eu acho que a gente tem que desmistificar dentro do nosso negócio essa questão do lucro, né? Lamentavelmente, no Brasil, por ainda uma parte da população, o empresariado, o empreendedor é tido já como bandido, como ladrão, né? Mas cada vez menos pessoas creem dessa forma, porque o lucro ele faz parte da atividade. E eu acho que nesse ponto a governança ela nos ajuda muito, ou seja, nós precisamos ter transparência com todos os stakeholders que cercam os nossos negócios. Precisamos pagar salários em dias e bons salários, salários justos, precisamos tratar bem os nossos fornecedores e precisamos também, no modelo de governança, restituir o capital e a margem devida aos sócios daquele empreendimento, né? Para que eles possam decidir em comprar mais caminhões, em empregar mais pessoas, em distribuir mais resultados. E a Transpes, a gente faz isso através de uma associação. Eu tenho um filho meu de nome Daniel, ele 100% da vida dele é no terceiro setor, né? Ele tem um projeto aqui em Belo Horizonte que se chama Hub Social, onde mais de 40 negócios, 40 ONGs estão ancoradas nesse Hub Social, onde é feito exatamente o empoderamento da ONG, a gestão da ONG, palestras para como aquela ONG pode se perenizar, né? Porque a maioria das ONGs elas acabam sucumbindo em pouco tempo, porque é um negócio muito apaixonante, mas é de altíssimo risco e de pouquíssima gestão, né? Então a gente mostra para os nossos funcionários o que a gente faz como Transpes. Esse momento de pandemia agora, não foi nenhuma nem duas vezes que nós pegamos os nossos caminhões, nós contribuímos com mais de 10 mil cestas básicas. A Transpes está inserida hoje, Paulo, você conhece Belo Horizonte, o Breno também, a matriz da Transpes está nas regiões mais pobres da região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, bairro Cristina, PTB, né? É uma das regiões assim terríveis, né? E nós temos vários programas de valorização do nosso entorno. Hoje nós temos um grupo de mais de 40 jovens que estão dentro da Transpes que trabalham o nosso entorno. Nós desenvolvemos um programa com mães solteiras, que é a nossa comunidade, o entorno da nossa matriz. Nós desenvolvemos um programa com essas mães para profissionalização de habilidades manuais que elas têm, para desenvolvimento de habilidades profissionais que elas têm. A gente leva esses adolescentes, esses jovens para dentro da Transpes, a gente dá treinamento para eles, tudo a custo zero, né? Muitos desses jovens, o sonho deles é trabalhar na Transpes. Nós temos um programa aqui de jovem aprendiz, que é um programa sensacional. Eu já contei nas palestras que eu faço, as histórias que eu tenho com o jovem aprendiz, que eles passam comigo meio-dia da minha agenda por mês. Uma pessoa é escolhida nesse programa de jovem aprendiz. E eu falo, você vai passar comigo meio-dia, 3 horas. Eu preparo a minha agenda junto com a minha secretária e falo, eu começo o meu dia lendo a Bíblia e orando. Você vai fazer isso agora comigo, vai ler a Bíblia e vai orar, né? E aí ele já fica, falou, mas eu nunca li a Bíblia. Não tem problema, tá aqui, ó, a Bíblia aqui, tá aqui. Você vai escolher um texto aí, você vai ler a Bíblia comigo, nós vamos fazer uma oração agora, né? E você vai participar da reunião comigo, você vai almoçar, eu vou almoçar junto com você no refeitório. Ou seja, eu acho que as pessoas se encantam ou se desencantam
com aquilo que você faz do seu tempo e aquilo que você carrega como seus valores e como sua visão, sabe? Como você mostra para a sociedade de uma forma prática, nítida, cristalina, não é? E transparente aquilo que você faz com os recursos que você tem. E aí eu acho que você tem a possibilidade de embelezar a sociedade em que nós vivemos. Porque eu acho que para isso também é fazer missões, é trazer a beleza de Deus, né? Nosso Deus é um Deus belo, né? É um Deus bonito, é um Deus de cores, é um Deus de sabores, é um Deus de expressão da vivacidade eterna que Ele carrega, né? Embelezando as vidas, as famílias e os lugares por onde você passa. Muito bom. Estamos chegando aqui na parte mais final aqui do negócio. Vamos abrir para perguntas também. Eu quero dizer para vocês aí que estão nos assistindo, se você não fez o cadastro aqui com tela, essa é uma oportunidade aí no chat, você vai encontrar um link. Rapidinho você faz as perguntas, se cadastra para que a gente possa ter contato. Então, olha o seu chat aí, bote a sua pergunta e aproveita também, clica no link e vai preenchendo o cadastro. Se você ainda não fez isso aqui com a gente aqui com tela, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta que eu vi lá no chat, que é uma pergunta também que eu já fiz também para outras pessoas, né? Você, na física, já passou por uma crise, por um burnout, uma depressão, um momento que você fala, chutar tudo para cima, que é um beco sem saída, né? Você passou por um momento que você fala, puxa, errei feio, agora tem que marcha ré aqui. E como é que você obviamente, suplantou isso, né? Se passou, né? Paulo, a nossa empresa e, consequentemente, a nossa família, o nosso núcleo familiar, nós sempre fomos muito pé no chão. Aprendi com meu pai, sabe? E essas coisas que você aprende, né? E você acaba se aculturando aquilo, a nunca fazer muitas dívidas, sabe? A sempre dar um passo de cada vez, né? A nunca se alavancar demais, né? A empresa passou, sim, por crises, né? 2016, por exemplo, foi um ano difícil, que nós tivemos um prejuízo contábil, fiscal, que nós mandamos mais de 600 pessoas embora, que nós reduzimos drasticamente as nossas operações em vários setores, de muita dificuldade. Mas eu acho que, às vezes, o que nos dá tranquilidade para passar pela tempestade, pela adversidade, são as nossas raízes, não é? Ou seja, é você dar um passo que você pode dar. Você, sabe, e de novo, essa é a nossa história, tá? Da nossa família, do nosso negócio, né? As pessoas dizem assim, poxa, vocês poderiam ser muito maiores do que são. De fato, poderíamos ser muito maiores do que somos, como também já poderíamos ter quebrado, né? Eu acho que isso depende muito da característica de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de se expor muito ao risco, e quando você se expõe muito ao risco, você alavancando os seus negócios, você crescendo de uma forma muito, muito maior do que o mercado te permite crescer, né? Você está exposto a essas consequências, como a gente vê recentemente agora na pandemia, em outros momentos da economia, você vê negócios gigantescos naufragando, né? Agora, a nossa estrutura aqui sempre foi uma estrutura muito comedida, né? Sempre foi uma estrutura muito de pé no chão, né? De comprar um caminhão se tem dinheiro para comprar, de fazer um investimento se tem condições de fazer, né? E aí, quando você vai crescendo nessa estrutura, você liquidar os seus ativos fica muito mais fácil para uma eventual crise, para uma eventual situação de pane nos negócios, né? A Transpes é um grupo, nós somos um grupo muito sólido, pouco alavancado, né? O que nos permite passar por crise de uma forma mais, digamos assim, mais serena, né? E aí, como é que você faz essa comparação com a igreja, né? Igreja empresa, igreja negócio, também é outro negócio. Eu ouço muito isso na reunião das igrejas lá, eu sou pastor da igreja, a igreja está transformando a igreja numa empresa. Mas a igreja tem que ter uma gestão, né? Você acabou de dizer aí que... Acabou de dizer, no começo falou sobre ser o CEO do Cruzeiro,
também é outra área que gestão está faltando muito, né, no futebol. Agir de uma maneira profissional, entender orçamento, fazer planejamento, né, e você já conseguiu, pelo menos, a convivência com o atleticano aí, com o João Leite, já vi que, pelo menos nisso aí, temos uma unidade aí, né? Então, Tem muitos amigos, muitos grandes amigos atleticanos aqui, viu? Isso aí não é uma dificuldade, não, muito pelo contrário. Eu também não acho que é aí que está o problema, não. Mas O problema do Cruzeiro não é o Atlético, o problema do Cruzeiro é ele mesmo. Mais gestão ainda, né? Como é que você vê a igreja? Né? A capacidade da igreja de ser uma organização autossustentável aí. Também tem muito a contribuir. Eu acho que a gente não pode ter medo de, como instituição eclesiástica, como igreja, de criar na igreja um modelo de governança. Eu sou um grande adepto e defensor de um modelo de governança corporativa ou governança eclesiásticas, né? Com indicadores, com transparência, não é? Com um modelo de gestão que seja um modelo que nos leve à excelência. Poxa, Paulo, nós temos um grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Uma vez eu fui entrevistado pelo Ricardo Boechat, né, um grande jornalista, âncora aí, uma pessoa maravilhosa, e ele me fez essa pergunta, falou: de onde é que você tira as suas ideias, os seus planos, os seus programas, os seus projetos de gestão que fazem com que a Transpes seja conhecida nacionalmente, você ganha esses prêmios todos? Eu falo: Boechat, a minha inspiração é Jesus, a minha inspiração é a Bíblia, né? Jesus é o grande líder, Jesus é o grande empreendedor, Jesus é quem construiu esse business que se chama igreja. Eu acho que a igreja não pode ter medo e não pode ficar à margem de ter um bom modelo de gestão dentro dela, com indicadores, né? Com indicadores financeiros, com indicadores de compliance, com indicadores de conduta, com regras, né? Eu acho que isso tudo faz parte de um bom modelo de gestão, e não tenho medo disso na igreja, não. E também acho que a igreja precisa evoluir muito na sua questão de modelo de governança. E tem visto muitos pastores preocupados com isso, né? Ou seja, de construir na igreja um modelo de governança, de transparência, de sucessão, de preocupação com o seu mercado, com seus stakeholders, com seus fiéis, né? Com o público que somos nós que estamos na igreja, cada vez maior. Eu acho que o sucesso da igreja ela está intimamente ligado à capacidade da igreja em ser transparente nas suas ações em relação à sociedade em que ela está inserida, né? Muitas pessoas que estão do lado de fora criticam a igreja pela sua falta de transparência, pela sua omissão, pela sua falta de construção de um modelo social que seja equilibrado, se eu posso dizer assim, né? Muito bom. Evidentemente, muito bom. Sem comprometer os seus valores, né, pessoal? Nós não estamos dizendo aqui de mudar, de alterar ou de desconstruir aquilo que Jesus deixou para nós. Isso é inegociável. Mas a gente pode colocar isso tudo numa roupa nova, né? Numa roupa moderna, numa roupa que a geração que vive agora vai nos entender. E entender os indicadores, né? Saber ler a situação, entender o que está acontecendo, né? Eu tenho, aliás, vou fazer a campanha aqui, quem sabe alguém aí nos ajuda nisso, essa é uma coisa que eu acho que o Tela tinha que entrar. Eu sou amigo do David Kinnaman, que é o CEO do Barna Group. O Barna é o primeiro ou segundo maior instituto de pesquisa cristão dos Estados Unidos. Então, eles têm já o George Barna, que eu também conheci, já se aposentou, passou o bastão para o David. Ele montou uma empresa que é uma espécie de Gallup evangélico, né? Então, todos os dados de cristãos, de igreja, de lugares, percentual de presença evangélica ou não, eles dividem em 5 tipos de cristãos, desde o absoluto nominal até o comprometido com o evangelho,
e fazem a leitura das preferências políticas, das preferências demográficas, e aí com essa massa de dados, eles criam reports, trends. E eu, aliás, dica para vocês, entra no Barna Group lá no website, eles que fizeram, por exemplo, pesquisa de qual foi o resultado da Covid nas igrejas, né? Fui entrevistado semana passada pela revista Comunhão em cima desse assunto. 1/3 dos jovens evangélicos abandonaram as igrejas quando veio para o negócio da live. 30% parou de assistir culto. 30% permanece fiel na sua própria igreja, assistindo as lives da própria igreja. E os outros 30%, por aí, né? 1/3, está assistindo live de todo mundo. Ou muda de igreja pelo chat, pela live, ou então é um beija-flor aí, está assistindo vários cultos ao mesmo tempo. Para onde vai esse evangelho? Você tem que ter dados. Como é que uma editora publica os seus livros? Tem que ter os trends. Então, Barna faz trends e nós queríamos fazer um Brasil Report, que é uma análise concreta para a gestão de qual é a situação do evangelho no Brasil, qual que é a demografia, quais são as ideias, qual é a cabeça do evangélico brasileiro. Lembrando que o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo e nós não temos nenhum tipo de conhecimento sobre o nosso cristão. Eu sou amigo, aliás, minha ovelha aí, do diretor de uma grande agência de propaganda, maior do Brasil aí, e na época em que a Record fez os 10 Mandamentos, a novela que bateu a Globo no Jornal Nacional, né, quando o Mar Vermelho abriu, até o Faraó foi assistir lá a Record para ver e não viu o Jornal Nacional aquele dia. E aí, então, na reunião de mídia da agência, os grandes anunciantes falaram, nós precisamos anunciar lá na novela, porque tem mais audiência lá do que o Jornal Nacional, que é a maior audiência da televisão brasileira. E aí, então, uma grande empresa de cerveja queria fazer anúncio, e eles não entendiam o público evangélico. Esse diretor falou, escuta, não faça isso, você vai gastar dinheiro, vai vender cerveja para crente. Então, entender o nosso público, né? Ter essa gestão, essa capacidade de agir com um pouquinho mais de planejamento, né? Então, faço minha campanha aqui. Vamos fazer um Brasil Report aí, junto com o Barna. O Davi já topou, inclusive. Já trouxe ele aqui para cá, já falou em eventos. E se você entrar nesse site, os trends deles são muito bons. Sensacional. Eu topo. Eu faço coro com você, viu, Breno? Aí, ó. Mais uma missão aí para o Tela. Eu acho que tem tudo a ver com o Tela. A gente buscar esse viés aí de análise de dados, de construção de estratégia. Isso é fundamental. Última pergunta aqui. Como é que você vê missões? Fazer business as mission, investir em empresas que possam fazer o trabalho missionário, né? Usar o negócio como um veículo. É claro que ele não pode perder dinheiro, mas não é objetivo ganhar dinheiro, é objetivo ganhar almas, né? Como é que você vê a ação missionária, até moderna, normal hoje, através de negócios? Paulo, eu sou um grande defensor do BEN, né? Participo do BEN, iria ao congresso lá na Tailândia, agora em maio, que foi cancelado. O Matt é um amigo também, pessoal meu, já esteve aqui em casa comigo, já esteve em Belo Horizonte. Você igualmente participa do BEN. Eu acho que o BEN é a resposta que o mundo espera do Evangelho, né? Ou seja, é a forma de nós alcançarmos as pessoas, é a forma de nós entendermos, é a forma de nós nos aculturarmos, é a forma de transpormos barreiras geopolíticas, é a forma de transpormos barreiras religiosas, né? Eu sou um grande incentivador do BEN, estive lá com o Breno em Málaga uma semana lá na turma dele, a turma toda dentro dessa visão, a turma toda dentro dessa pegada. Eu acho que Deus está nos despertando, está nos vocacionando, está nos mostrando a forma com que nós podemos alcançar o mundo através dos negócios. E aí não é a questão do tamanho, pode ser um negócio, pode ser
um carrinho de pipoca de uma pessoa só, ou pode ser uma multinacional com centenas de milhares de empregados, fornecedores e clientes, mas o propósito é o mesmo, é abençoar a vida das pessoas, né? É levar o evangelho às pessoas, se utilizar desse mundo corporativo, que é uma montanha que o evangelho precisa alcançar, né? Para encontrar o seu lugar e não relativizar o valor dos evangelhos, o valor do evangelho no mundo corporativo. Eu sou um grande defensor do bem, eu sou um grande entusiasta dos empreendedores, dos jovens que eu vejo, me ligam e compartilham as suas ideias, compartilham a sua visão. Muitos eu ajudo, muitos eu mentorio, muitos eu me coloco à disposição, e já fica aqui essa porta aberta aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho para mim que o Ben é a resposta de Deus para o mundo ser alcançado com o Evangelho, né? Não é a única estratégia, mas é uma estratégia poderosíssima, com alcance sensacional. Eu sou um testemunho disso, Paulo, assim, as portas que Deus me abriu nesses últimos 20 anos, 25 anos, eu vim conhecer o Ben agora, há uns 5, 6 anos atrás, eu nem sabia o que era Ben, eu já era um Bemer, né? E sem saber que existia Bemer, né? Eu já era um Bemer, indo e vindo nesse mundo corporativo, Deus abrindo portas e você tendo a oportunidade de levar o evangelho, né? Eu te contei com pesar, nós perdemos Boechat naquele acidente aí em São Paulo de helicóptero, mas quando eu fui entrevistado por ele, eu dei uma Bíblia para ele de presente. E ele me disse assim: você é muito audacioso, hein, mineiro? Porque você sabe que eu sou ateu, como é que você me dá uma Bíblia de presente? Ele era muito desbocado, né? Era muito assim, falava mesmo as coisas, né? E eu falei assim: é por isso mesmo, porque você é um dos principais jornalistas do Brasil, você é um ícone do nosso jornalismo, e esse livro é o livro que dá a marca da humanidade. Ele é arreligioso, ele é atemporal, ele é cultural, né? Ele é um livro que traduz a beleza da humanidade, ele é um livro poético, ele é um livro de política, ele é um livro de economia, ele é um livro de ciências, ele é um livro de amor, é um livro de romance. E ele falou: poxa vida, que coisa sensacional, eu não sabia que a Bíblia tinha isso tudo. Eu falei: pois é, na Bíblia tem um livro, inclusive, que é só de um amor entre um homem e uma mulher, né? Enfim, a conversa foi muito boa. E uma das últimas vezes que eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele esteve em Belo Horizonte no episódio do acidente de Brumadinho, que foi em janeiro, naquela tragédia que aconteceu aqui, e coincidentemente ele estava em Belo Horizonte, eu estava em São Paulo, e ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, falou: olha, Sandro, ele me chamava de mineiro, falou: mineiro, eu estou aqui na sua terra, vim aqui num bate-volta cobrir essa tragédia, e aí falou mais alguma coisa, mas não vai nem dar para te encontrar, porque eu estou voltando hoje. Mas eu quero te dizer que o presente que você me deu está na minha cabeceira, e de vez em quando eu faço uso dele. Ou seja, que oportunidade eu teria de ser entrevistado pelo Ricardo Boechat e de dar uma Bíblia para ele? Um mês depois ele teve um acidente de helicóptero, né? Se não fosse através do mundo corporativo, se não fosse através desses prêmios. Prêmio significa alguma coisa? Para mim não significa nada. São só portas abertas que Deus me dá para falar com pessoas que querem saber por que eu fui eleito o CEO mais admirado do Brasil, por que eu fui por 2 vezes colocado na revista Forbes como junto com o CEO da Petrobras, junto com o CEO da Exxon, e eu sou aqui o Davizinho no meio deles, né? Então, são portas que Deus abre e a gente precisa entrar por elas. Deus está movendo e nós somos criadores. Então, vamos exercitar a nossa capacidade de imaginar, criar e conectar. Então, o Sandro
é mais um homem de Deus que está nesse mundo dos negócios, fazendo a luz do Senhor brilhar, fazendo o evangelho receber o seu lugar e aprendendo, porque nós sempre aprendemos, né, Sandra? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Daqui a alguns anos vamos dizer quanto aprendemos agora com essa crise da pandemia, mas também ensinando. E já estamos no momento de ensinar e de passar esse bastão para frente. É um privilégio ter você aqui. Eu não sei se você quer uma palavra de consideração final, mas eu quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. E eu sei, como o Breno falou no começo, que você tem a ideia do Tela desde o início do seu coração. Nós contamos muito com você aqui como um associado, como um membro, como um participante. Eu quero ver você aí daqui a algum tempo no meu papel aqui de ser o mestre de cerimônias, de alguém mais falando de negócios do Evangelho, do Reino para a Igreja. Então, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida. Como diria o Boechat, suas considerações finais. Paulo, obrigado a você. Poxa vida, é um prazer, é uma alegria participar com você, meu amigo. O Breno, outra pessoa incrível, um homem sensacional. A Sabrina, essa família querida que eu amo tanto aí, né? E tenho uma admiração enorme, Breno, pelo seu trabalho, pela sua visão, pelo seu amor, pela sua paixão a Jesus, viu? Que Deus te conceda essa graça de queimar por ele mais e mais ainda intensamente, por essa visão fantástica que é o Tela. Poxa vida, desde o primeiro momento que o Breno me falou sobre o Tela, eu me entusiasmei, eu estou junto com vocês. A minha agenda é uma agenda um pouco nervosa, não é? Não satisfeito com tudo que eu tenho que fazer, ainda estou lá no Cruzeiro agora, né, que é outro episódio, é outra entrevista, só para falar do Cruzeiro, né, Paulo? Mas, assim, poxa vida, que Deus abençoe tremendamente esse trabalho, essa visão maravilhosa. Vocês sabem que podem contar comigo, daqui a pouco esse lockdown acabou, essa pandemia acabou, vamos ter aí congressos, vamos ter eventos, vamos ter encontros, e eu tenho certeza que vai ser sensacional poder conhecer todo mundo aí, dar um abraço e aprender também, né, com vocês que contribuem tanto, mas tanto mesmo, para o engrandecimento do Evangelho e a propagação do Evangelho entre as nações.